Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Caesarpedia. Eu sou o César e hoje nós vamos falar sobre a criação do homem segundo o Jesus gnóstico do livro secreto de João. Segura a onda. Falar sobre a criação do homem requer necessariamente uma comparação com o Gênesis bíblico, já que o Gênesis da Bíblia é a nossa narrativa oficial sobre a criação do homem. Portanto, durante este nosso curso, nós vamos fazer bastante leituras do Gênesis, comparando com os segredos transmitidos a João por Jesus na sua aparição pós-ressurreição e registrada no livro secreto de João. Se rimou, deve ser verdade. Em Gênesis 1, versículo 2, nós lemos o seguinte: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No livro secreto de João, Jesus revela a João uma versão diferente. E então a mãe, que aqui é Sofaia, começou a movimentar-se e apercebeu-se de que lhe faltava algo quando o brilho da sua luz diminuiu. João perguntou: Senhor, o que significa quando dizes que ela se moveu? Jesus disse: Não suponhas que é como Moisés disse sobre a face das águas. Ele desdiz o que está dito na Bíblia, hein? Mas, quando reconheceu a perversidade que tinha acontecido e o roubo que o seu filho tinha cometido, arrependeu-se. Quando ficou esquecida na escuridão da ignorância, começou a envergonhar-se, não se atreveu a regressar, mas ficou agitada. Essa agitação, essa angústia da mãe, é o movimento. O arrogante Yaldabaoth, equiparado pelos gnósticos a Yahvé, tomou o poder da sua mãe. Ele era ignorante, pois pensava que não existia ninguém além da sua mãe. Quando viu a multidão de anjos que tinha criado, esse Yaldabaoth enalteceu-se. Então nós temos a famosa declaração arrogante de Yaldabaoth, e nós vamos ler aqui um trechinho do texto A Natureza dos Arcons, do Nag Hammadi, tá? Eu sou Deus e não há ninguém além de mim. Quando ele disse isso, pecou contra o reino do todo. Uma voz veio do alto, acima do reino tirânico, e disse: Estás errado, Samael, que significa Deus cego. O Jesus, do livro secreto de João, diz que a arrogância de Yaldabaoth causou uma comoção no pleroma, e de lá veio uma voz que disse o seguinte: a humanidade existe, a criança da humanidade. Nós poderíamos parafrasear desta forma: o Anthropos existe antes de você, seu cego. Ou, o humano precede a voz. Não adianta espernear Yaldabaoth. Yaldabaoth ouviu essa voz, mas ele não percebeu de onde veio. Então, voltando ao texto A Natureza dos Arcons, nós lemos o seguinte: a divina e perfeita Mãe-Pai, o pensamento prévio completo, a imagem do invisível, sendo o Pai do todo, ou seja, o originator, né? através do qual tudo veio a existir, mostrou uma imagem do primeiro homem. E no livro secreto, voltando, nós lemos o seguinte, ouve só. O reino inteiro da primeira autoridade tremeu, e as fundações do abismo tremeram. O lado inferior das águas acima do mundo material foi iluminado por essa imagem que apareceu. Quando todas as autoridades e a primeira autoridade olharam para essa aparição, eles viram a forma da imagem na água.
Yaldabaoth e os seus minions então viram esse reflexo da forma humana, e daí para frente, meus queridos, é ladeira abaixo. Olha só. Yaldabaoth, invejoso, arrogante, ciumento, bipolar, disse às autoridades, aos seus minions: venham, queridos, vamos criar um ser humano à imagem de Deus e com a nossa semelhança, para que essa imagem humana nos dê luz. Em outras palavras, vamos criar uma humanidade para que ela nos adore. Criaram, através dos seus respectivos poderes, de acordo com os traços que lhes foram dados. Cada uma das autoridades contribuiu com um traço físico que correspondia à figura da imagem que tinham visto. Criaram um ser semelhante ao primeiro homem perfeito e disseram: chamemos-lhe Adão, para que o seu nome nos dê poder de luz. E os poderes começaram a criar. O primeiro, a bondade, criou uma alma de osso. O segundo, o pensamento prévio, criou uma alma de tendão. O terceiro, a divindade, criou uma alma de carne. O quarto, o senhorio, criou uma alma de medula. O quinto, o reino, criou uma alma de sangue. O sexto, o ciúme, criou uma alma de pele. O sétimo, o entendimento, criou uma alma de cabelo. Yaldabaoth e suas autoridades criam um homem psíquico com um corpo psíquico. Na sequência, existe uma narrativa da formação das partes desse corpo que ainda não é o corpo físico. Existe uma longa lista com o nome de um monte de Archon, e cada um desses Archons foi responsável pela elaboração e pelo engendramento de cada uma das partes do corpo humano. O primeiro, que é Rafal, começou por criar a cabeça. Abron criou o crânio. Então um outro Archon criou o cérebro, um outro criou o olho direito, um outro criou o olho esquerdo, e assim vai. O nariz, os lábios, os dentes, e etc, e etc. Na sequência, outros Archons tiveram a tarefa de ativar cada um desses membros. No capítulo Adão recebe o espírito e a vida, Jesus conta que o Adão criado por esse Deus, Yaldabaoth, não se mexeu nem se moveu. E então o Originator, o pai de tudo, lembrando que isso é mitologia, eles estão explicando como as coisas aconteceram de uma forma mitopoética, esse pai de tudo então orientou que enviassem 5 luminares para o lugar dos anjos da primeira autoridade. Não é claro se ele está falando no lugar locus, lugar físico, vai lá para aquele lugar, ou se é para substituir esses anjos, tá? O fato é que esses luminares enganaram Yaldabaoth, dizendo a ele o seguinte: inspira um pouco do teu espírito na face de Adão e o corpo erguer-se-á. E ele soprou o seu espírito em Adão, mas esse espírito não era um poder desse Deus ciumento e psicopata. Era sim o poder gerador da vida do Eion Sophaia. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: e o Senhor Deus soprou nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Jesus conta a João uma coisa diferente aqui. Deus criou o homem e não conseguiu dar vida a ele. Jesus nega a narrativa dos hebreus. Isso é uma coisa absolutamente herética, uma blasfêmia, né? Esse espírito que foi soprado no homem é a divina epinóia de Sophaia, mas ele, Yaldabaoth, não percebeu isso porque vive na ignorância, diz o texto. A luz de Sophaia então entra nesse corpo engendrado pelos Archons, para que o corpo, para que essa criatura seja como aquele que é desde o início. O corpo se moveu e tornou-se poderoso e iluminou-se. As autoridades invejaram Adão. E embora neste texto Adão tenha sido engendrado pelos Archons, ele era mais inteligente do que todos eles, incluindo Yaldabaoth, o primeiro governante. Abre aspas. Quando perceberam que Adão era iluminado e podia pensar mais claramente do que eles, e estava despojado do mal, pegaram e jogaram Adão na parte mais baixa de todo o reino material.
É neste momento que o corpo físico de Adão é criado. O ser humano Adão foi revelado através da sombra luminosa no seu interior. E a capacidade de pensar de Adão era maior do que a de todos os criadores. Quando eles olharam para cima, viram que a capacidade de pensar de Adão era maior e conceberam um plano com toda a multidão de arcons e anjos. As autoridades levaram Adão à sombra da morte para que pudessem formá-lo novamente como figura, a partir da terra, da água, do fogo e do espírito que tem origem na matéria, que é a ignorância das trevas e do desejo e do espírito da falsificação. Essa figura é a caverna para remodelar o corpo que esses criminosos colocaram no humano, o grilhão do esquecimento. Adão tornou-se um mortal, o primeiro a descer e o primeiro a se tornar estranho. Em Gênesis 2, versículo 7, nós lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou vivente. O que Jesus fala é um pouquinho diferente. Se rimou, deve ser verdade. No livro secreto nós lemos: os arcons tomaram Adão e colocaram-no no paraíso. Eles disseram: coma, significando, faça isso de uma maneira prazerosa. Mas de fato, o seu prazer, o prazer dos arcons, é amargo e a beleza deles é perversa. O prazer deles é uma armadilha. As árvores deles são um sacrilégio e o fruto deles é um veneno mortal. E a promessa deles é a morte. Colocaram a árvore da vida no meio do paraíso. Na versão do Códice 2 de Nag Hammadi, nós lemos literalmente a árvore da vida deles, ou seja, uma árvore com estas características que acabamos de descrever. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, nós lemos que o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Olha só o que o Jesus gnóstico disse a João sobre esse assunto. A raiz da árvore deles é amarga, os ramos dela são a morte, a sombra dela é o ódio, suas folhas escondem uma armadilha, a flor dessa árvore é um unguento ruim, o fruto dela é a morte. O desejo é a semente dela, e ela floresce na escuridão. A morada daqueles que dela provam é o mundo inferior, e as trevas são o seu lugar de repouso. Mas os arcons se detiveram diante do que eles chamam de árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o insight iluminado, para que Adão não pudesse contemplar sua plenitude e reconhecer sua vergonhosa nudez. Mas fui eu, Jesus, quem os induziu a comer. João pergunta: peraí, mestre, esse negócio da serpente, peraí. Jesus disse: a serpente instruiu-os a comer da maldade do desejo sexual e da destruição, para que Adão pudesse ser útil à serpente. Aqui, aquele velho e bom tema do ascetismo, o nojinho das relações sexuais, típicas de uma determinada mentalidade aí. Mas Adão era desobediente por causa dessa luz de Sofia dentro dele. Essa luz fez de Adão um ser mentalmente mais forte do que Yaldabaoth. Conversa vai, conversa vem, e o chefe dos arcons faz com que Adão caia num sono profundo. João pergunta: o que é esse sono profundo? E Jesus responde que não é bem como aquilo que Moisés disse no Gênesis. De novo, Jesus diz que o Gênesis não diz a verdade. Em Gênesis 2, versículo 21, nós lemos: então Yahvé, Deus, fez Adão cair em sono profundo, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. No livro secreto, Jesus conta para João uma coisa bizarra, presta atenção, abre aspas. Esse sono profundo foi uma perda de sentido. Assim, a primeira autoridade disse através do profeta:
aqui é o profeta Isaías, tornarei suas mentes lentas para que não possam entender nem discernir. Essa frase, pessoal, a primeira autoridade disse através do profeta, que é Isaías, eu tornarei as suas mentes lentas para que não possam entender nem discernir, é contundente, né? E traz a seguinte pergunta: What the fuck, Yahvé? Por que que o profeta Isaías foi um instrumento, um divulgador dessa mensagem, dessa informação dada por Yahvé, o nefasto Deus Todo-Poderoso? Mas isso não cabe no nosso papo aqui, vamos adiante. No livro secreto nós lemos o seguinte, ouve. O insight iluminado, a epinóia divina, escondeu-se dentro de Adão. A primeira autoridade queria tirá-la do lado de Adão, mas o insight iluminado não pode ser capturado. A primeira autoridade retirou parte do poder de Adão e criou outra figura com a forma de uma fêmea, como a imagem do insight que lhe tinha aparecido. Colocou a parte que havia retirado do poder do ser humano na criatura feminina. Isso não aconteceu, no entanto, como Moisés disse. Em Gênesis 2, versículo 23, nós lemos: Com a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Mas aí, queridos, existe uma reviravolta gnóstica da movida. Adão viu a mulher ao seu lado. Imediatamente, o insight iluminado apareceu e removeu o véu que cobria a sua mente. Ele ficou sóbrio da embriaguez das trevas, reconheceu a sua contraparte e disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aquela frase famosa, perdeu o mané, cabe aqui muito bem, e o mané seria Lord Yaldabaoth. O livro secreto de João fala o seguinte, abre aspas: Quanto a mim, disse Jesus, eu apareci na forma de uma águia sobre a árvore do conhecimento, que é o insight do puro pensamento prévio iluminado, para que eu possa ensinar os seres humanos e despertá-los da profundidade do sono. Ou seja, Jesus aqui é um teacher que vem trazer a gnosis. Pois os dois, diz Jesus, Adão e Eva, estavam caídos e perceberam que estavam nus. O insight apareceu para eles como luz, a luz de Sofaia, e despertou suas mentes. Em Gênesis 3, versículos 7 a 11, nós lemos aquela velha e boa passagem, né? E os olhos de ambos foram abertos depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. Deus chamou o homem, e este responde: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Então Deus questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Quando Yaldabaoth percebeu que o casal primordial havia se afastado dele e dá aquela surtada, ele vai até Eva, que se preparava para o marido, e a domina. Ignorante, como sempre, Yaldabaoth não conhecia o plano sagrado do pai, ou seja, a presciência, aquela história do Deus quis que assim fosse, né? Então ele mostrou aos seus anjos a sua ignorância e expulsou os humanos do paraíso e os envolveu em densas trevas. Em Gênesis 3, versículos 22 a 24, Yahvé diz o seguinte: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, no plural, conhecendo o bem e o mal. Se rimou, deve ser verdade, né? Não devemos, plural, permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus então baniu o casal para o leste do Éden e colocou seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para que ninguém tivesse acesso a tal
árvore da vida. Pourquoi, Messier? A árvore da vida é mencionada na Bíblia em Gênesis 2, versículo 9, nos Provérbios 3, versículo 18, e no Apocalipse 22, versículo 2. Em Gênesis, a árvore da vida simboliza a vida eterna e a comunhão com Deus, representando a plenitude e a promessa de vida eterna. É o símbolo de uma vida eterna que Deus pretendia para a humanidade, uma promessa que ele quebrou por causa disso que a gente chama de pecado original. Isso coloca em xeque a onisciência de Yahvé, né? Nós já sabemos disso. Como é que ele não sabia que eles iam fazer isso? O originator, segundo os gnósticos, já sabia de tudo. Yahvé não sabe de nada. Segundo Jesus gnóstico, Yaldabaoth Yahvé é uma criatura ignorante, ciumenta, arrogante e bipolar. Em Provérbios, a árvore da vida é relacionada com a sabedoria, wisdom, Sophia. A sabedoria é uma árvore da vida para quem se dedica a ela. A sabedoria é uma árvore cujos frutos dão vida. A sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam à sabedoria, gnosis, Sophia. Nada mais natural para uma criatura arrogante, ciumenta, ignorante e bipolar que impedir o acesso a essa sabedoria. Em Apocalipse 22, versículo 2, fica claro por que Deus não quer que o Senhor e a Senhora cheguem perto da árvore da vida, por isso botou lá uma espada. Olha só. A árvore da vida está no meio de uma praça, de um e de outro lado de um rio. É uma coisa simbólica e metafórica, obviamente. A árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. É também simbólico. As suas folhas são para a cura das nações, para curar os goim, o gentil, aqueles que não são judeus, as nações, eles precisam ser curados, né? A árvore da vida representa a plenitude, o governo divino e a totalidade, como vemos nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Cristo. Os 12 frutos da árvore da vida podem simbolizar a completa provisão de Deus para os justos, não para você, para os santos da eternidade. Se vocês derem uma olhadinha no Apocalipse, vocês vão ver alguma coisa aí relacionada às 12 tribos, e vocês vão ver que só serão salvos 144 mil, 12 mil de cada tribo. A salvação no Apocalipse não é para você, você não é das 12 tribos. Está muito bem claro lá. Mas eu divago. Voltemos ao estupro de Eva. O livro secreto diz o seguinte: a primeira autoridade, Yaldabaoth, viu a jovem mulher ao lado de Adão e notou que nela tinha surgido o insight iluminado da vida, Zoe. No entanto, Yaldabaoth estava cheio de ignorância. A primeira autoridade desvirginou Eva e produziu nela 2 filhos, um primeiro e um segundo, Elohim e Yahvé. Elohim e Yahvé são os 2 nomes na Bíblia para Deus. Elohim é uma palavra que significa Deus, embora no plural, e Yahvé é o nome de Deus baseado no tetragrama, o nome inefável de 4 letras. Ouve só. Até hoje, as relações sexuais persistem por causa da primeira autoridade. Ele plantou o desejo sexual na mulher que pertence a Adão. Através da relação sexual, o primeiro soberano produziu corpos duplicados e insuflou neles um pouco do seu falso espírito. Colocou estas 2 autoridades, Elohim e Yahvé, sobre os elementos para que governassem a caverna. E eis que Adão finalmente conseguiu ter relações com sua mulher e gerou Seth. O livro secreto ainda diz que, abre aspas, os seres humanos foram obrigados a beber da água do esquecimento pela primeira autoridade, para que não soubessem de onde tinham vindo, em conformidade com Isaías, como falamos anteriormente. As águas do esquecimento aqui lembram o rio Letê, ou Lete, da mitologia grega, né? A alma que bebe da água desse rio, ela se esquece de suas vidas anteriores e pode assim reencarnar em outro corpo.
livro secreto de João termina com o hino do Salvador, e este hino só se encontra nas versões mais longas do texto, ou seja, nos códices 2 e 4 da biblioteca de Nag Hammadi. Quando a gente ouve o termo Salvador, é um gatilho no nosso imaginário, e imediatamente nós fazemos a imagem de Jesus na nossa cabecinha. Mas o animismo sofiânico consegue identificar claras alusões ao mito de Sofaia nesse hino ao Salvador. Vejamos. Abre aspas. Agora eu, o perfeito pensamento prévio do todo, ou seja, o Pai e o seu próprio pensamento prévio, transformei-me na minha semente, pois eu existia primeiro e percorri todos os caminhos. Isso está falando da pronoia, do forethought, do pensamento prévio. Deus sabe tudo, ele percorreu todos os caminhos antes mesmo desses caminhos virem a existir. Eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança do pleroma. Aqui já não é mais o Pai, aqui é Sofaia. Por que, César? Porque o Pai não é luz, para começar. O Pai é a fonte da luz. Esse eu que fala nesse momento é a lembrança do pleroma, ou seja, ele vem do pleroma. Nada se compara ao Pai. Ele não pode ser a lembrança de algo que existe abaixo dele. Isso não faz sentido. Eu entrei no reino das trevas e continuei até que entrei em meio à prisão. Isso é uma alusão à queda da deusa da sabedoria, ou seja, a saída do Aeon Sofaia, do pleroma, do reino das possibilidades infinitas, e as suas aventuras no Kenoma, o reino da matéria, as trevas. As fundações do caos tremeram, e eu me escondi por causa da maldade deles, e eles não me reconheceram. O livro secreto diz que quando a voz chamou do reino elevado celestial, o reino inteiro da primeira autoridade tremeu, as fundações do abismo tremeram, uma referência ao que foi dito no hino do Salvador. Eu vim dos habitantes da luz, eu, a lembrança do pensamento prévio. Sofaia veio dos habitantes da luz, os Aeons, ela mesma é um Aeon. Portanto, se veio da luz, é uma emanação daquele de onde a luz emana. Ou seja, esse eu é um Aeon, não é o Pai. Seria o Aeon Christus, que o animismo sofiânico chama de o Aeon simbionte, seria o Aeon Sofaia. Nós achamos que esse eu do hino ao Salvador é Sofaia. Entrei no meio da escuridão e nas entranhas do mundo inferior, entregando-me a minha tarefa. Outra alusão à queda do Aeon de Sofaia, ou uma alusão à tarefa do Aeon Christos, que veio à Terra para uma pequena intervenção divina. Eu sou a luz que habita na luz, ou seja, eu sou um Aeon do pleroma que habita no reino da luz infinita. Eu sou a lembrança do pensamento prévio, para que eu pudesse entrar no meio da escuridão e nas entranhas do mundo inferior. Eu iluminei o meu rosto com a luz da consumação do reino deles, e adentrei a prisão deles, que é a prisão do corpo. Como nós sabemos, o mito de Sofaia narra o episódio da metamorfose. O Aeon Sofaia sofre suas paixões no campo da matéria e acaba por se metamorfizar no planeta Terra, o corpo planetário, a sua prisão corporal. Eu sou o pensamento da pura luz, eu sou o pensamento do Espírito Virgem, que vos eleva a um lugar de honra. O narrador aqui é um pensamento do Espírito Virgem, ele é um pensamento do Pai. É uma entidade de luz pura, um Aeon. E na sequência, o narrador, esse eu, que nós achamos que é Sofaia, ele alerta os indivíduos que leem o hino. Protege-te dos anjos da miséria, dos demônios do caos e de todos os que te enredam. E tem cuidado com o sono profundo e a armadilha das entranhas do mundo inferior. Não se trata de diabos infernais, não se trata do Hades, o mundo das trevas do capeta. Os demônios do caos, aqui, pessoal, são os Arcons. Isso é mais do que claro. E o seu líder, Yaldabaoth, claro. Atenção para as enganações arcônticas. E o texto fala mais uma outra coisinha e acaba. E aí acaba o livro secreto de João. E aqui
queridos e queridas, acaba a nossa conversa sobre o livro secreto de João. Poderia falar mais? Sim, poderia, mas é muito detalhezinho. Esses detalhes eu deixo para quem realmente entende de gnosticismo, e esse pessoal realmente tem muito mais para falar. Isso que nós estamos falando aqui é a visão sofiânica em função do mito de Sofia. Na próxima aula nós vamos começar a aula 5 e nós vamos falar da carta de Pedro a Filipe. Pessoal, essa carta de Pedro a Filipe vai falar mais dos Arcons, vai falar mais de Sofia. Essa fonte, aliás, não foi usada por John Lash na restauração do mito de Sofia, mas ela só confirma a genialidade do trabalho desse autor americano aí, que eu admiro muito. Então, até mais, um grande abraço, vejo vocês no futuro próximo.